a celebrar e a se alegrar na presença do Senhor nessa noite. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos veem o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ao lugar mais alto, diga: eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí e declarar para ela: você vai avançar, você vai avançar. O inimigo não vai te parar, o inferno não vai te parar, as provações não vão te parar. A sua fé está fundamentada no Senhor, a sua fé está firmada em Deus, e por isso você vai avançar. Comece a celebrar, comece a celebrar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou avançar, eu vou descer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia! Se o seu alvo é Cristo, levanta as suas mãos e celebra Ele nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você pode levantar as suas mãos mais uma vez, meu querido. Feche os teus olhos. Aleluia! A nossa fé está firmada num Deus que não falha. Ele é fiel. Ele é fiel. Será que você pode erguer as suas mãos mais alto que você pode e começar a salmodiar e se alegrar? Declarar palavras de amor e de gratidão pela fidelidade do Senhor. Oh. Às vezes parece que as muralhas não vão cair,
Mas Deus, você nunca falhou. A espera terminará, a luta vencida está. Sim, Deus, você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. A noite já vai passar, tua palavra se cumprirá. Meu coração te louvará. Cristo, meu Salvador, me cubra com seu amor. Meu coração te louvará. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Nós cremos num Deus que não falha, nós cremos num Deus que não muda. Ele vai abrir o mar mais uma vez. Ele não falha, ele não muda, ele não falha. Oh, eu sei que tu move montanhas, eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo, eu creio que assim fará outra vez. Eu sei que tu move montanhas, eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo, eu creio que assim fará outra vez. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Ele jamais falhou, ele não falha, ele não muda. Erga suas mãos, meu querido. Se a fidelidade do Senhor não é motivo suficiente para você erguer as suas mãos, para você adorá-lo, para você engrandecê-lo, deixa eu te dizer, as circunstâncias do dia a dia, as circunstâncias que se levantam, as mentiras que o inferno falam contra você, não mudam o cenário da sua vida diante do Senhor. A fidelidade dele permanece a mesma, a fidelidade dele permanece a mesma. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor.
contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou, em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Aleluia, aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão. Somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Todos os versos, todos os eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, que teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Suas mãos e diga só Ele é, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus.
está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, que está sentado sobre o trono, que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Só o teu nome é santo, só o teu nome é exaltado, só o teu nome é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Obrigada, Jesus, porque você veio, você nos salvou, nos sarou, nos libertou, nos livrou daquilo que era mortal. Oh, Senhor, como nós somos gratos por essa vida que o Senhor liberou para nós. Nós exaltamos o teu nome e a tua palavra acima de todas as coisas. Nessa noite, nós dizemos: o Senhor é Senhor das nossas vidas.
O Senhor é o Senhor desse culto, o Senhor é o Senhor da nossa casa, da nossa igreja, da nossa vida. A Ti seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Jesus, nós Te amamos, glorificamos o Teu nome. Tu és exaltado, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Aleluia, obrigada, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, gente. Vocês podem sentar. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Se não tá, vai ficar, né? Porque você chegou aqui para ouvir a santa, gloriosa palavra de Deus. Aquela que transforma vidas, que restaura situações, que transforma todas as coisas, que muda mesmo cenários. E eu sei que nessa noite a sua vida não vai ser a mesma, depois que você escutar essa palavra. Amém? Se você está aqui adolescente, ó, segue essa turma aí, viu? Então, os adolescentes estão indo para lá receber também uma boa palavra vinda da parte de Deus. Que bênção! Antes de começar a palavra, eu queria só deixar registrado, o Rafael está lá em Araguaína, mas ele já está com muita saudade de vocês. Não mais do que de mim, claro. Mas ele deixou um beijo bem grande para vocês. E terça-feira a gente vai estar junto aqui. Amanhã ele está chegando, graças a Deus. E aí a gente vai estar junto na terça, tá bom? Mas só para você saber onde seu pastor está, né? Que bênção. Então, gente, enquanto eu estava pensando sobre esse tema do mês, o Senhor me trouxe uma imagem. E eu queria compartilhar ela com vocês aqui. A Alex vai colocar aqui. Sobre fé, né? E o Senhor trouxe essa informação ao meu coração. Não deixe o seu coração desfalecer. Quando a gente pensa sobre fé, a gente precisa também pensar sobre perseverança, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 26, Lucas 21, 26. Diz assim. Deixa eu só me achar aqui. Lucas 21, 26. Ele diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Eu não sei se você já percebeu, mas nesse momento da história onde nós estamos vivendo, as pessoas cada dia mais estão com muito medo. Medo do futuro, medo do amanhã, medo de faltar. Sempre teve isso, né? Claro. Mas hoje parece que está mais forte esse negócio de ter medo do que vai acontecer, do que vai, como vai ser, como eu vou viver nisso. E aí Jesus estava falando aqui para os discípulos sobre os sinais dos últimos dias, né? E ele diz que o colapso, ou o fim das pessoas, muitas vezes viria não pelos acontecimentos, mas pela expectativa do que poderia acontecer. E aí ele diz, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão. E, amados, quando o medo vem, ele vem por causa de uma expectativa no lugar errado. Não é assim? A fé, ela nasce de uma expectativa na palavra de Deus, e a gente tem visto, tem estudado sobre isso. Mas o medo, ele vai nascer de uma expectativa na coisa errada. Expectativa de que vai dar errado, expectativa de que eu não vou conseguir, expectativa de que nada vai acontecer como eu estava, né, planejando. E aí Jesus está falando, amados, que nós precisamos olhar para esses sinais, mas nós não precisamos ficar com esse medo, com esse terror, na expectativa errada. Porque qual é a nossa expectativa?
Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. A nossa expectativa está em Jesus, a nossa expectativa está na palavra. E aí nós já sabemos que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E quanto mais eu ouço essa palavra, mais fé é gerada no meu coração. Agora, a fé ela vai nascer nessa expectativa conectada àquilo que a palavra de Deus diz. Então, a fé ela vem porque eu estou ouvindo a palavra e ela vai ser gerada no meu coração de acordo com essas expectativas. O irmão Rega, ele ensina, amados, que a verdadeira fé é baseada na integridade da palavra de Deus. Eu tenho até um livro para indicar aqui para vocês, A Fé para Remover Montanhas. Se você puder, depois passa ali na nossa livraria, no nosso Verbo Shopping. E tem o Espírito da Fé, do irmão Mark Henkes. Então, 2 livros maravilhosos sobre o tema do mês, que você pode estar estudando e fortalecendo a sua fé também. Então, a nossa fé está conectada intimamente ao que Deus diz. Se eu não ouço a palavra, se eu não entendo o que Deus diz, como eu vou perceber essa fé sendo gerada dentro de mim? E aí a verdadeira fé, né, é baseada nessa integridade da palavra de Deus, ou seja, se a palavra de Deus nunca falhou, nunca errou, se Deus disse, se comprometeu e sempre aconteceu aquilo que Deus diz, por que é que eu não vou acreditar que o que Ele falou vai acontecer para mim? Deus nunca mentiu, nunca falhou. Por que é que você acha que vai começar com você a primeira vez? Não, amados, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Deus não pode mentir. Se Ele falou, é certo que Ele cumprirá. Aí Ele diz, olha, os homens desmaiariam apenas pela expectativa do que vai acontecer. E aí, eu sei que você já experimentou disso, também eu já experimentei. Sabe aquela coisa que você fica assim, mas meu Deus, está chegando o fim do mês e eu não sei como vai ser, eu não sei como é que eu vou pagar, eu não sei como é que vai acontecer. Você já passou por isso ou foi só eu? Todo mundo aqui já passou por isso. De ficar nessa de como se dará. Como quando Deus promete a Abraão, hoje de manhã a gente escutou uma palavra maravilhosa e dentro desse tema também. Quando Deus prometeu a Abraão e a Sara que eles iam ser pais de multidões, como se dará? Quando Deus usa o anjo para falar com Maria, diz, olha, você vai ser a mãe do Salvador. Como se sucederá? Como vai acontecer? Amado, se Deus fala com a gente precisa pegar o que Deus fala, se agarrar com o que Deus fala e só soltar quando acontecer. Pode passar a próxima imagem, por favor. A fé, amados, ela tem um lugar de origem. Pode desligar aqui para mim, por gentileza. A fé, ela é originada na palavra de Deus. A gente ouviu que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Agora, o medo também tem uma origem. Qual é a origem do medo? Escutar o que não deve. Focar naquilo que a gente não precisa focar. Os noticiários, as coisas que estão acontecendo lá fora, o que todo mundo está dizendo, os estudos dizem isso, os especialistas dizem isso. Sim, mas eu sou filho de Deus, então eu acredito no que o meu Pai diz e eu baseio as minhas expectativas, as minhas confianças no que Deus disse. E não no que o mundo está dizendo lá fora. Porque, amados, eu vou te dizer, se a gente for ficar dando atenção ao que o mundo lá fora está dizendo, vamos todo mundo se juntar e chorar junto. E desmaiar aqui, todo mundo junto, como diz aqui. Porque o mundo está indo de mal a pior. É assim. Mas aquele que crê na palavra de Deus, amados, esse tem uma expectativa e uma esperança de que nós vamos alcançar algo muito maior em Deus. Aleluia! Sabe, amados, quando Jesus fala sobre isso, ele está revelando um princípio espiritual maravilhoso, poderoso aqui. Porque não é só o que acontece que abala o homem, mas é aquilo que ele acredita e espera no seu coração.
Não é só o fato de que está acontecendo naturalmente hoje na sua vida que deixa você preocupado ou abalado. É aquilo que você tem expectativa no seu coração. Porque se o seu coração está guardado, lembra da primeira imagem? O seu coração está protegido mesmo em meio a um deserto, mesmo em meio à falta, mesmo em meio à circunstância. Eu protejo, eu decido proteger o meu coração com as palavras de Deus. Com aquilo que Deus diz ao meu respeito, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre o meu estado, sobre a minha terra. Amados, vai florescer, vai frutificar. Por quê? Porque Deus disse. O medo, amados, vai nascer de expectativas colocadas na coisa errada, mas a fé, ela nasce da palavra de Deus. Então, se eu coloco as minhas expectativas naquilo que Deus disse, naquilo que Deus falou, amados, eu preciso tomar uma decisão hoje. Se você entrou por essa porta hoje, com desesperança no seu coração, ou talvez você pense assim, não, mas eu estou até crendo, e as coisas estão até acontecendo, mas isso aqui está emperrado, isso ali, amados, hoje você precisa fazer uma decisão. Hoje eu preciso fazer uma decisão. Eu não vou deixar o meu coração desfalecer por causa de expectativas erradas. Não vou deixar o meu coração olhar para as circunstâncias e ficar confiando naquilo que diz lá fora. Eu vou confiar naquilo que o meu Senhor diz sobre mim. Sabe, amados, nós vivemos dias onde o medo é semeado constantemente. Você abre uma página do Instagram, está lá, um monte de coisa ruim. Não, porque hoje é assim, você não pode comer tal coisa, senão você vai morrer disso. Até uma garrafa, meu amigo, não pode mais beber água na garrafa de plástico. Como é que pode? Tudo agora o povo bota aquela expectativa. Olha, se você fizer isso, você vai morrer. Se você fizer isso, vai dar errado. Se você fizer isso, vai acontecer tal coisa. E, amado, onde foi que nós paramos de olhar para a palavra e começamos a olhar para aquilo que os especialistas dizem? Onde foi que nós sabe, desvencilhamos daquilo que a palavra de Deus diz e dizemos, não, essa pessoa estudou por muitos anos, eu acho que eu preciso confiar mais no que ela diz do que no que Deus diz. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, quem te criou? Qual é o manual do fabricante? A tua palavra, a Bíblia, amados. Esse livro que está aí na tua boca e no teu coração. Esse é o manual de instrução para o teu funcionamento. Para o funcionamento da tua casa, da tua família, dos teus negócios, de tudo que você faz e é. Esse é o manual que nós devemos seguir. Agora, amados, Deus nunca planejou que o seu povo fosse governado pelo medo. No céu, na terra, a gente estava aqui, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, e eu lembrei da passagem lá de Gênesis 2, onde Deus fala com Eva, ele diz, com Adão e com Eva, ele diz, olha, vocês podem desfrutar de tudo que tem no jardim, só dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão poder desfrutar. Eles tinham tudo que eles precisavam. Deus e provisão em todas as áreas. Tudo que eles precisavam. Porque, diga comigo, eu só preciso de Deus e o que Ele me dá. Isso é o suficiente. Você não precisa ficar abatido, desesperado, chorando, arrancando os cabelos. Quando é que eu vou ficar milionário? Quando é que eu vou ser isso? Quando é que eu vou ser aquilo? Se é para você, vai chegar. Não se preocupe, cumpra os princípios, vai acontecer. Agora, a provisão necessária eles tinham lá. Tudo que eles precisavam, presença de Deus e provisão necessária. Só que ela brilhou os olhos para aquilo que ela não tinha. E para aquilo que Deus disse a ela que não era para ela ter. Olha só. E aí, amados, o que é que acontece? Por causa dessa cobiça, o pecado entrou no mundo. E todos nós sofremos as mesmas consequências. Porque nós tiramos os olhos daquilo que nós precisaríamos colocar os olhos, Deus e a provisão diária que Ele teve para nós, e nós colocamos naquilo que nós não temos. Ah, mas eu queria tanto isso, eu queria tanto fazer aquilo outro.
Quando amados, que nós vamos nos satisfazer nessa presença? Deus é e tem tudo que nós precisamos. Tudo que você precisa já está aí dentro de você. E aí, amados, olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o que é que diz? 2 Coríntios 5, 7. Ele vai dizer assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Volta um pouquinho, verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha só, eu preciso viver pela fé. E viver pela fé, amados, você vai ver nesse livro também, O Espírito da Fé, é uma atitude, é uma decisão. Eu vou acreditar no que Deus diz, não importa o que aconteça. Eu fico com Deus e com a sua palavra. Eu fico do lado de Deus, amados. Nós já sabemos como a fé vem. A fé vem pelo ouvir. O pastor Bud, ele costumava sempre dizer isso de várias formas, que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Então, se eu conheço a vontade de Deus, e abro um parênteses bem grande aqui agora, se você ainda não fez o remo, você precisa fazer sua matrícula hoje. Porque a fé só vem quando a vontade de Deus é conhecida. Então, tem áreas que talvez você esteja lutando na sua vida, você não sabe como fazer, não sabe por onde entrar, por onde sair, faça o rema. Porque você vai conhecer a palavra em vários aspectos e você vai sair dessa. Amém? É algo a mais, é uma força a mais, como a gente diz, é um pirão mais forte. Amém? Para você se sustentar mesmo no dia difícil. Porque eu vou te dizer um segredo que talvez você nunca tenha ouvido falar. O dia mau vem para todos nós. Às vezes a gente pensa assim, não, mas quem está ali em cima pregando é um super-homem ou uma super-mulher. Nunca passou por um dia mau. Eu vou te contar, amado, vem para todos nós. E o que determina o resultado? É a garra com que nós pegamos essa palavra. Você pode ter os mesmos resultados que eu, pode ter resultados melhores do que eu, porque você está seguindo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, se você conhece a palavra, você pode viver pela fé. Talvez você diga assim, Manu, mas é porque para você é mais fácil. Não, amados. Nós temos os mesmos desafios, nós temos que colocar força para ler as Escrituras, para meditar na palavra. Nós precisamos falar. Agora, se eu ignoro a palavra, eu vou viver dominado pelas circunstâncias. Alguma coisa acontece, ai meu Deus, o mundo vai se acabar, o menino vai se perder, o dinheiro não vai dar. Amado, onde está a nossa esperança? Onde está a nossa expectativa? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé não é um sentimento. Às vezes você pensa assim, não, mas é porque eu tenho que sentir que eu estou forte. Eu tenho que sentir que tem alguma coisa acontecendo. Ei, a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão, é uma atitude. Você diz e vai acontecer. Ela é um resultado de confiança na palavra de Deus. Ela é produzida, amados, quando a palavra entra no meu espírito. A gente estava vendo aqui, a palavra é a fonte da fé. Agora, quando essa palavra entra no meu espírito, ela está entrando por aqui. Aí ela desce para o meu coração. Quando ela desce para o meu coração, amada, aí sim. Aí sim, amados, ela vai ser, sabe, produzir aquilo que é necessário que ela produza. Agora, não é na oração que eu vou produzir fé. Às vezes as pessoas pensam, se eu pedir mais, eu vou conseguir.
Se eu me ajoelhar mais, eu vou conseguir. Não, se eu for para todos os cultos, eu vou conseguir. Ei, você vem para os cultos porque você precisa ouvir a palavra, porque você precisa da unção coletiva, porque você precisa desse irmão, dessa irmã que está sentada aí do seu lado. Mas a fé, amados, é produzida, não é porque a gente está pedindo, não. Porque se fosse pelo muito pedir, tinha um monte de gente lá fora com a fé, olha, desse tamanho. Mas é pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Sabe, amados, essas práticas de ouvir a palavra, de congregar, de jejuar, de orar, elas fortalecem a nossa fé. Mas a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, não é pelo meu esforço. Não é porque eu estou fazendo algo para Deus que Ele vai me dar fé. Não. É pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e deixar essa palavra descer para o meu coração. Não vem pelo desejar, ou seja, a fé só é produzida quando entra no meu coração. Agora, quanto mais eu ouço a palavra, mais fé é gerada. Quanto mais eu ouço, mais fé. Mano, eu não estou conseguindo ainda, estou fraca ainda, o que é que eu faço? Ouça mais. Ouça mais, ouça mais. Sabe quando a pessoa está se recuperando, está no hospital ou está com uma gripe, ele para de comer, e aí o que é que o médico vai dizer para ele? A nutricionista do hospital vai chegar para ele e vai dizer, você precisa se alimentar. Se você não se alimenta, você não tem força. Do mesmo jeito é a nossa fé, amados. Nós precisamos comer a palavra, nós precisamos nos nutrir dessa palavra. Porque nós precisamos de força para viver. E viver pela fé só é possível quando eu ouço a palavra. Quanto mais eu ouço, mais fé tenho. E quanto menos eu ouço, mais o medo toma espaço. Se a fé, ela vem pelo ouvir. O medo também vem pelo ouvir as informações erradas. Então, amados, eu preciso tomar uma posição. Eu preciso fazer algo. Então, a fé ela é um produto dessa palavra plantada no nosso coração. Mas a fé ela é liberada. Vai comigo lá em Lucas 17, por gentileza. Lucas 17, verso 6. Diz assim: respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Eu só leio esse versículo cantando uma música que tem. Se tiveres fé como um grão de mostarda. Sabe? Eu só quero ler esse texto assim. Respondeu o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Direis e obedecerá. Direis e obedecerá. Jesus está mostrando um mecanismo de como é que a minha fé vai atuar sobre algo. Eu vou crer com o meu coração, eu vou falar com a minha boca, porque, amados, a fé vem pelo ouvir, mas ela cai no meu coração, mas agora eu posso liberar a minha fé. Como? Falando. Não é pela força do pensamento positivo. Não, peraí, deixa eu pensar positivo. Vocês estão vendo? Eu estou pensando positivo. Não é pelo pensamento positivo. Claro que os pensamentos, eles vão também entrar no rumo. Eles precisam entrar no rumo. Eu preciso alinhar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus? Sim. Agora, não é pensando positivo que as coisas vão se manifestar. Jesus está dizendo, ei, se você tem fé, você vai dizer. Se você tem fé, você vai dizer. Se você tem fé, você vai dizer. Lembra da mulher do fluxo de sangue, amados? O que ela fez? 12 anos sofrendo com hemorragia. Ela ouviu, a fé vem pelo ouvir, e ela começou a dizer consigo mesma, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, ficarei curado. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, ficarei curado. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, ficarei curado. O que aconteceu? Se disserdes, acontecerá. Se disserdes, acontecerá. Se disserdes, ela vos obedecerá. Então, amados, a gente precisa falar mais.
Diante das circunstâncias, o que você tem falado? Não, mano, eu estou aqui, ó, quietinho na minha, é porque eu sou assim mesmo. Ei, as circunstâncias não vão se calar. Então você também não pode se calar. Amado, eu me lembro daquela passagem onde Davi estava lá diante de Golias, e aí ele escuta que um gigante incircunciso estava afrontando o exército do Deus e vivia, todo dia ele vinha no arraial do povo de Deus e dizia assim, eu quero ver se tem homem aí que possa me enfrentar. Olha só, essa afronta. E estavam lá os marmanjos do exército tudinho, ninguém tinha coragem de chegar e dizer, eu sou o homem que vai ter... Ninguém tinha coragem. Aí chega um menino que cuidava das ovelhas do seu pai, que veio trazer o lanche dos irmãos. E, amado, ele ouviu o gigante falando. E ele ficou indignado. Peraí, como é a história? Já ouviu dizer que os baixinhos são mais invocados? Pronto. Eu estou nessa. E aí chegou lá e disse, como é a história? Quem é este incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Hoje eu vou dar de comer essa cabeça aí para as aves de rapina. Tu vai ver. Chega aqui. Aí Davi não era lutador, não era guerreiro. O que ele fez? Ah, meu amigo, ele fez o que ele sabia fazer. Ele fez o que ele sabia fazer. Ele confiou no pai dele e falou aquilo que ele precisava falar. E, amado, o gigante falava e o povo com medo. O gigante falava e o povo com medo. Aí chega um e diz assim, esse gigante nunca mais vai falar. O que aconteceu? Ele jogou a pedra, o gigante caiu no chão e a circunstância nunca mais falou. Qual é o nosso posicionamento diante do gigante, amados? Não é porque a circunstância está grande demais contra mim, ela está falando alto demais. Ei, o último grito deve ser o seu. É o grito da fé, amado, é dizer, eu confio naquilo que Deus diz e essa circunstância vai obedecer. Eu creio com meu coração, eu libero a minha fé pela minha boca. Ei, amado, você foi livre do inferno confessando. Quem aqui já nasceu de novo? Sabe como aconteceu esse milagre maravilhoso? Se você crer com seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Tudo vai funcionar dessa mesma forma. Se você for livre do inferno, crendo com o coração e confessando com a sua boca, o que você acha que não pode acontecer quando você crê com o coração e fala com a sua boca? Ah, é uma necessidade, creia com o coração e fale com a boca. Ah, é porque não está acontecendo, creia com o coração e fale com a boca, amado. Você é cidadão do céu porque você creu com o coração e falou com a boca. Todas as outras coisas podem acontecer. O irmão Reagan diz uma frase, você pode ter o que você diz. O problema é que você não está acreditando no que você está falando. Mas quando você começa a acreditar naquilo que você fala, tem poder, meu amigo, ninguém vai te segurar. Agora, isso, amado, não é um misticismo, não é porque os crentes acreditam nesse misticismo aí, de que você fala e acontece. Ei, isso é um princípio da palavra de Deus. Isso é um princípio espiritual, amados. E eu me lembro do pastor Bud falando, olha, crente calado é crente derrotado. Amados, esse é um princípio muito sério. Muito sério. A fé, ela não é silenciosa. A fé, ela precisa se expressar. Agora, não é porque você não grita, ou porque você não corre, ou porque você não chora, que não vai acontecer. Agora, você precisa falar. Fale alguma coisa. Não fique calado, amado, diante das circunstâncias. Talvez você diga assim, mano, mas é porque eu sou tímido. Pois se tranque no banheiro e fale. Mas fale. Não precisa as outras pessoas ficarem escutando e dizer, pronto, olha o doido gritando ali. Não precisa. Se for preciso, precisa. Porque tem situações que são necessárias. Às vezes o gigante está gritando tão alto no seu pé do ouvido, amado, que você precisa mesmo gritar no dele. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes. E eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa calma. Você me vê assim, falando e me expressando bem, mas é quando eu estou aqui em cima, mas eu sou bem tranquila.
Mas quando as circunstâncias requerem um grito, amado. Eu me lembro de um dia o pastor João pregando, e ele falando daqueles espias, né, que foram para a Terra Prometida e chegaram com os relatórios. E aí, amados, quando Josué e Caleb chegaram com aquele relatório, todo mundo falando mal, ei, tem gigante, eles vão consumir a gente como gafanhoto, e vai ser assim, vai ser assado. E aí Josué e Caleb se levantam e diziam, ei! Amado, na hora certa, você precisa dar um ei. Ei, não vai ser assim na minha casa. Ei, não vai ser assim na minha família. Ei, não vão tomar os meus filhos. Ei, o meu bolso não vai faltar não. Ei, a minha despensa não vai faltar. Tem hora, amado, que você precisa dar um grito mesmo. Porque se você não fala, a circunstância continua lá. Moendo no seu juiz, assim, dizendo, né, vai dar mesmo não, não vai acontecer mesmo não. Ei, amado, o silêncio fica protegendo o medo. Você está com medo, você fica acanhado, você fica silencioso. E o silêncio está ali, ó, o escudo do medo. Mas quando você dá esse grito, que você rompe em fé, a declaração, ela vai liberar a fé, o medo vai ter que fugir. Fé e medo não podem estar no mesmo lugar. Então, quando você fala fé, o medo vai ter que ir embora. Jesus está falando, olha, a fé, ela é liberada pela boca. Se vocês tiverem fé, vocês vão pensar, essa amoreira vai se reerguer e vai se lançar. É? Não, ele diz, você vai dizer. Fé é liberada pelo falar. Fé fala. A fé se manifesta através da declaração. A voz, ou qualquer coisa, amado, vai obedecer à voz daquele que crê. A fé, amado, não é só para a gente possuir, dizer assim, eu sou um homem de fé. Eu sou uma mulher de fé. A fé não é algo só para você possuir, é algo para você liberar, exercer sua autoridade em fé. É possível ter uma fé inutilizada? É. Você ouve, tem fé no seu coração, você ouve a palavra, mas não aplica a palavra. E aí? Não vai servir de nada, amado. Vai ser como aquelas taças de cristal que às vezes o povo guarda lá na casa, só para quando vem uma visita chique. Oxe, eu bebo nelas, nessas taças de cristal. Eu uso minhas coisas boas com minha família. Não é assim? Mas às vezes a gente está guardando. Não, peraí. Agora eu não vou exercer fé, não, porque esse daqui dá para eu ir sozinho. Irmão, você é crente, e crente crê. Crente vive pela fé. Crente declara a palavra. Quando você acredita, mas não declara, sua fé fica infrutífera. Não adianta só você saber. Ah, não, isso aí eu já sei. Mas você está falando? Você está declarando? Você está vivendo? Então, tem alguma coisa. Bota a próxima imagem, por favor, Alex. Amados, a palavra, ela é comparada a uma semente. A Bíblia diz, o semeador saiu a semear. Não é assim? O que você e eu temos semeado? A palavra de Deus são sementes, amados, e nós precisamos semear constantemente. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Toda semente precisa ser plantada. Um semeador, amado, ele não vai orar pela colheita que ele não plantou. Você já pensou? Oh, Senhor, eu creio que vai aparecer aqui, bem milagrosamente, um pé de feijão. Se ele não semear, ele não vai colher. Não vai colher. Então, a palavra, ela precisa ser plantada. E como é que eu lanço as sementes? Pela minha boca. Lançar as sementes por aquilo que eu falo. Aí, depois que ele planta as sementes, o que ele faz? Ele rega, ele espera, ele tem paciência, ele fica ali cuidando daquela semeadura. Amado, a nossa confissão planta a semente, rega a semente e colhe o resultado. Confissão, planta a semente, rega a semente, colhe o resultado. Mostra a próxima fase aí.
Rega a semente. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, porque aquilo que nós declaramos nesse lugar vai acontecer. Obrigado, Senhor, porque eu e minha casa vamos te servir. Oh, Senhor, muito obrigado, porque aquilo que está escrito é real sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu não vou temer o dia de amanhã. Obrigado, Senhor, porque os meus filhos estão guardados no Senhor. Eu estou ali regando as minhas sementes, com ações de graças, confessando as mesmas coisas. Aí o povo pergunta para você, e aí, como é que está aquela situação lá? Rapaz, eu já entreguei para o general, já entreguei para o Senhor dos Senhores, já entreguei para o meu Pai, eu não vou me preocupar. A confissão planta a semente, rega a semente. E bora ver o resultado dessa colheita. E a confissão vai colher os resultados. Sabe, amados, às vezes a gente vê as pessoas celebrando o resultado. Eita, como foi bom, eu ganhei minha casa, eu fiz aquilo, o meu filho se converteu, o marido veio para a igreja, aquela coisa toda. Mas a gente não viu o sacrifício do semeador semeando a semente, regando a semente. A gente olha para o resultado e diz, foi ligeiro demais. Eita, como é bom, eu quero isso também. E aí a gente começa, eita, eu vou declarar hoje. Aí amanhã a gente chega e diz, não nasceu não. Será que não funciona? Quem aqui já fez aquele experimento de semear num copinho com algodão um feijãozinho? Se você não fez, faça, por favor. Isso aí é coisa de criança, mas olha, vai lhe ensinar um princípio poderosíssimo. Uma semente leva tempo para nascer. Leva tempo para romper. Agora precisa de cuidado. Precisa de semeadura, regar e cuidado. Você entende isso? E às vezes, amados, a gente fica naquela ansiedade infantil. Eu plantei aqui no meu copinho, o meu feijãozinho não nasceu. Vou jogar fora. Serve não. Fé, amados, e perseverança andam juntos. O semeador planta a semente, mas ele fica esperando uns dias. Aí ele rega, e rega, e rega, e rega. Cuida, 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 cuida. E quando o povo pergunta, o que é que tem aqui nesse terreno? Você não está vendo nada. Ele diz, olha, um monte de girassol. Um monte de trigo. Um monte de milho, um monte de feijão. Amado, ninguém está vendo. Mas debaixo da terra tem alguma coisa acontecendo. Cada semente carrega dentro de si um poder para produzir. Dentro da semente tem um DNA daquele fruto que ela vai produzir. A semente de feijão tem lá um DNAzinho. Quando ele romper, vai ter que romper aquela vida. Ei, dentro das suas sementes tem vida. Essas palavras que você lança tem que ter vida, tem que carregar a vida, amados. E aí, essa boca, olha, volta ali naquele da enxada, que ele está plantando ali. A sua boca é essa enxada aí. Cada enxadada é uma semente plantada, é uma colheita que vai chegar. Eu creio no que Deus disse e ponto final. Eu creio no que Deus disse e ponto final. Amado, é assim que funciona. Mano, mas é simples assim, amado. Às vezes a gente é quem complica. Às vezes a gente é quem fica dizendo, não, mas não tem uma coisa mais difícil para eu fazer. Tem não. Não tem. É isso. É você chegar, plantar a semente, regar a semente, colher o resultado. E depois que eu recebo o resultado, eu vou esquecer? Não, eu vou continuar dando graças. Porque a manutenção também vem na confissão. Então, quando você declara a palavra, amado, você está concordando com Deus. Deixa eu descer aqui, para você acreditar mais em mim. Espera aí. Quando você declara a palavra, é como você está fechando um acordo com Deus. Aperta aqui minha mão. Você está dizendo, eu acredito no que o Senhor disse e eu não solto isso aqui por nada. Quando você declara a palavra, você diz, Senhor, eu concordo com aquilo que o Senhor disse. Então você aperta a mão de Deus e diz, eu creio, é meu, ponto final. Deus disse que eu sou curado. Eu creio, é meu e eu não solto por nada. Mas não se manifestou ainda. Eu creio, é meu, eu concordo com o que Deus diz e eu não solto por nada. Deus disse o que sobre você?
O que Deus diz sobre a tua casa? O que Deus diz sobre a sua família? O que Deus disse? Concorda com Ele, amado. Confessa, apertando a mão de Deus, dizendo, eu acredito no que Ele disse. Ele nunca falhou, Ele não vai falhar. Ele nunca errou, não vai errar com você. Vai acontecer. Diga comigo, vai acontecer. Aleluia. Agora eu quero que você vá comigo, por gentileza. A gente ainda tem uns versículos para ler. Vai comigo, por favor, Hebreus 11:11. Hebreus 11:11. Ele disse assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara recebeu poder no seu corpo. Olha só. A fé, amados, ela vai liberar o poder de Deus, a capacidade de Deus, a habilidade de Deus de realizar algo impossível. É impossível para a gente, mas para Deus não. E aí, amados, ela liberou esse poder que estava disponível, porque ela considerou, Deus nunca mentiu, Ele falou, vai acontecer. Mas o meu corpo não condiz com a realidade. A situação não condiz com a realidade. E aí? Deus disse, vai acontecer. Deus disse, vai acontecer. O natural dizia para Sara, acabou, mas a fé dizia, permanece. Amados, a palavra de Deus, quando é colocada na boca do crente, ela se torna uma força criativa. Mesmo que não exista, vai começar a existir. O que foi que Deus fez lá no princípio, amados? Existia trevas. Deus disse o quê? Eita, tem trevas. E agora? O que é que a gente vai fazer mesmo, hein? Deus disse o que Ele queria que acontecesse. O problema é que a gente vê a circunstância e diz, mesmo, está difícil. Aí Satanás vem do lado e diz, já era. Não, amados. Eu vejo a circunstância, mas eu digo à circunstância o que ela tem que fazer. Ei, pode se render. Pode se render, porque, amado, quando você declarar a palavra, você libera a vida. Sabe o que aconteceu? Eu quero que você imagine agora comigo. Usa aí todo o seu poder imaginativo. Sabe o que aconteceu lá? Estava trevas, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? E aí, o que é que acontece? Deus disse, Ele lança a palavra. Sabe quem é a palavra de Deus? Jesus. Ele disse, haja luz. E o poder do Espírito se juntou com a palavra. E as coisas começaram a acontecer, amados. Então, quando a palavra sai de você, o poder se junta com aquela palavra que você está falando. Aí vai dizer assim, peraí, não é só Manu que está falando, foi Deus que disse. E ela está reproduzindo aquilo que ela ouviu o pai dela falar. Vai ter que acontecer. Quando você declara a palavra, você libera vida. Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Vai comigo lá, por favor. Hebreus 4, verso 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Diga comigo, a palavra de Deus é viva. Amados, a palavra de Deus carrega a própria vida de Deus. Sabe, qual é a área que está em morte hoje? O que você precisa regar com a vida? Comece a falar a palavra. Comece a derramar essa palavra. Sabe, amados, a Bíblia diz lá em Salmos, no capítulo 45, versículo 1, de boas palavras transborda o meu coração. A minha língua é como uma pena de um habilidoso escritor. Sua língua, amados, vai construir coisas em Deus que ninguém poderia fazer por você. Ninguém poderia fazer por você.
O problema é que a gente perde a noção da capacidade, do poder que tem nesse músculo aqui dentro. A gente precisa, amados, escrever a nossa história com as palavras. Agora, a pergunta é, você não precisa me responder, o que você tem escrito com a sua língua? Palavras de fé ou palavras de medo? Palavras de vida ou palavras de derrota? Você é aquela pessoa que sempre está dizendo assim, mas hoje está quente. Mas que coisa, né? Hoje está quente. Que dia terrível, porque hoje está quente. Se a gente for ficar triste porque hoje está quente, eu sei que aqui, né? Ou então, eu conheci uma pessoa próxima de mim, da minha família, que era assim. Toda hora que a gente ia conversar com ela era uma derrota. Toda hora que a gente ia falar com ela era uma tristeza, toda hora. E ninguém queria ficar perto dela. Por quê? Só falava coisa ruim. Ninguém quer estar perto de alguém assim. Então, amado, a gente precisa mudar o que a gente fala. Significa o quê, amados? Morte e vida estão no poder da sua língua. Quer dizer que se eu fortalecer a minha fé, eu vou falar corretamente. E eu vou ter aquilo que eu estou dizendo. Suas palavras, amados, não pensa assim, não, isso aqui que eu estou falando é neutro, é zero, é nada. Tudo que você fala tem um poder. Morte ou vida estão no poder da sua língua. Aí ele diz, aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Toda palavra é uma semente. Toda palavra é uma semente. O que nós temos dito sobre o nosso futuro? O que nós temos dito sobre os nossos filhos? O que nós temos dito, amados, sobre a nossa própria vida, sobre a nossa igreja? Se toda palavra é uma semente, e toda semente produz uma colheita, amados, nós precisamos ter muita consciência do que a gente está falando. Do que a gente está colocando para dentro, colocando para fora. Se você planta constantemente palavras como não vai dar certo, eu não consigo, está difícil, estou fraco, você está plantando derrota. E você vai colher aquilo que você diz. Porque Deus disse, morte e vida estão no poder da tua língua. Agora, amados, lembra que a gente começou lendo Lucas dizendo que os homens desmaiariam de medo. Não é assim? Essa não é a sua identidade. Essa não é a sua realidade. Você não é governado pelo medo, você é governado pela fé. Sua vida não está definida pelas circunstâncias, sua vida está definida pelo quê? Pela palavra de Deus. Se Deus disse, eu acredito, e ponto final. Então hoje, amados, é uma noite da gente alinhar a nossa boca com a boca de Deus. Aquilo que a gente fala com o que Deus fala. Vamos alinhar a nossa boca com a boca de Deus? Aquilo que Deus fala, eu vou começar a orar. Porque muita gente, amado, está orando aqui no culto de terça, no flow, ou está em casa declarando coisas. Aí tropeçou, fala uma coisa errada. Pronto. Você já viu que todo número multiplicado por zero vai dar zero? Uma confissão errada vai anular todas as outras certas que você fez acerca daquele determinado assunto. Então não adianta você orar, gemer, chorar, jejuar e confessar errado, falar errado. Você vai estar anulando aquilo que você estava orando. Então, ora o que Deus diz e declara o que Deus diz. E continua declarando e continua confessando. Lembra? Confissão. Planta a semente, rega a semente e colhe o resultado. Sempre a mesma confissão. Sempre as mesmas coisas que Deus diz. Porque aquilo que você planta, você pode colher. Então, amados, às vezes a gente está orando com fé e falando medo. Orando com fé e falando incredulidade. O que vai acontecer? Nada. Porque nós estamos anulando a nossa fé. Então, a fé ela precisa ser consistente. Sua boca precisa concordar com a boca de Deus. Não declare a circunstância, declare a palavra. E isso eu não estou dizendo que a gente vai negar o natural. Não, é porque, digamos, eu estou com uma dor aqui na perna, eu digo, não estou com dor não,
Eu não estou negligenciando o natural. Eu não estou dizendo que o natural não está lá. Eu estou dizendo o seguinte, eu sei que a dor está lá, eu sei que a circunstância está lá, mas eu sei que tem uma verdade acima dessa verdade natural. Deixa eu só te lembrar aqui. Como é que você sabe que você é quem você é? Seu nome, Assuero. Como é que tu descobriu um nome difícil desse? De tanto ouvir. E ouviu, e ouviu, e ouviu. Quando aprendeu a escrever, uma agonia, errou, o SS, aquela coisa. Mas primeiro veio pelo ouvir. A informação primeiro vem pelo ouvir, 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 ouvir. Se eu chamar ele de José no meio da rua, José, eita, esqueci o nome dele, como é mesmo, meu Deus, José! Ele nunca vai olhar. Porque ele tem convicção. Amado, quando Deus falou com Abraão que ele ia ser pai de multidões, e o povo chegava e dizia assim, pai exaltado, ele dizia, não, agora eu sou pai de multidões. Aí, amados, isso muda tudo. Porque quando a circunstância vier, você sabe quem você é, você vai dizer para a circunstância, ei, eu não sou doente. Aí fica o diabo, doente, doente, ei, tu é doente, não vai dar, tu vai morrer. Aí você diz para a circunstância, ei, não. Sabe qual é meu nome? Eu nem estou prestando atenção em tu, porque sabe qual é meu nome? Curado. Curado, próspero. É isso aí. Você vai dizer, eu tenho mais do que o suficiente, eu sou curado, eu sou livre, eu sou feliz. Ei, diabo, tá vendo essa depressão, essa ansiedade que tu quer? Não, isso aí, depressivo, ansioso. Comigo? Eu mesmo não. Eu sou feliz. Eu sou suprido, eu sou sarado. Você entende? Porque essa convicção chegou. Você começa a transbordar de boas palavras, transborda o meu coração. Bota para dentro e bota para fora. Bota para dentro e bota para fora. A palavra vem pelo ouvir, mas, amados, nós precisamos falar. O natural diz, está faltando. A palavra de Deus diz, o meu Deus suprirá minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. O natural diz, eu estou fraco. A palavra de Deus diz, digo fraco, eu sou forte. A Bíblia não está dizendo, digo fraco, eu sou fraco, vai piorar, vai ser... Não. A palavra de Deus diz, diga o fraco, eu sou forte. Meu Deus, o natural diz, não vai dar. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ei, amado, quando você declara a palavra, você está concordando com Deus. Quando você concorda com Deus, o poder entra em ação. Quando você concorda com Deus, é como a gente tivesse um grande interruptor aqui. E todo o poder, toda a autoridade, toda a presença de Deus vai ser acionada quando você concorda com Ele. A fé é esse interruptor, amados, que vai acionar o poder de Deus para agir na nossa vida. Então, a fé ela vai produzir o impossível. Nós estávamos lendo que Sara foi mãe, porque ela teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Então, eu quero que você se levante nesse momento. A gente tem alguns segundinhos aí, mas eu quero fazer algumas declarações de fé com você. Aleluia! Eu quero que você declare comigo. Eu não viverei dominado pelo medo. Diga comigo, a minha fé está firme na palavra. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A minha vida está alinhada com a verdade. Eu sou fortalecido. Eu sou sustentado. Eu sou vencedor. Eu sou sarado. Eu sou feliz. Eu sou suprido. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sozinhos nessa terra. O Senhor nos deu poder, autoridade, nos deu o seu Espírito, mas o Senhor nos deu a tua palavra, Pai. Oh, Senhor, como nós somos gratos por essa palavra que nos sustenta, que nos põe de pé, que mesmo no dia difícil, essa palavra está lá para sustentar todas as coisas.
Oh, Senhor, nós não somos derrotados, nós não somos tristes, nós não somos pobres, nós não somos enfermos, nós somos aquilo que você diz sobre nós, Pai. Oh, Senhor, como é bom saber que somos filhos de um Pai que cuida de nós, que nunca nos deixa, nunca nos abandona, Pai. Oh, nós venceremos todas as coisas. Se você está nessa noite aqui enfrentando circunstâncias difíceis, eu quero te dizer algo. Ei, o maior está do teu lado. Lembra quando, naquele barco, naquela situação em que os discípulos se encontravam, Jesus estava dormindo lá no final do barco e a tempestade se levantou. E os discípulos começaram a correr de um lado para o outro. E agora o que é que vai acontecer? Como é que vai ser? Nós vamos morrer. E segura nas golas um do outro e diz, vamos morrer, e agora? Mas eles já tinham visto um morto ressuscitar, os olhos dos cegos abrirem, a mulher do fluxo de sangue sendo curada. Amados, o que era uma tempestade? Aí Jesus se acorda, diga o que é que está acontecendo? Senhor, você não se importa, a gente vai morrer. Você acha que Jesus se importava com aquilo? Eles estavam com medo. Mas Jesus estava no barco. Lembra que a perspectiva muda quando a gente olha para o lugar certo. Enquanto eles estavam olhando para as ondas, para a tempestade, eles estavam com medo. Aí Jesus disse, ei, homens de pequena fé, para vocês terem feito alguma coisa. Vocês não sabem que eu estou aqui, que eu estou ensinando para vocês. E, amada, eu vou te dizer, Deus é um Deus de segunda chance, de terceira chance, de quarta chance. Ele não está zangado com você. Mas Ele tem expectativas que você ande pela fé que você tem. E às vezes Jesus está no barco descansando e dizendo, vocês não vão fazer nada? Vocês não vão fazer nada? Então eu vou dormir. Pois tá, tchau. Vou dormir, viu? Deus está esperando de você que você se levante hoje e diga, tempestade, se acalme. Mar, se acalme, ventos parem de soprar. Jesus está no barco, amado. Ei, Jesus está no barco. E agora eu vou te dizer, você está no barco. E o maior está dentro de você. Que tal você se levantar hoje ousadamente e dizer à circunstância aquilo que Deus disse? E dizer à circunstância aquilo que Deus disse. Eu quero te encorajar hoje, amada, a sair daqui sabendo, eu sou filho de Deus. Eu carrego a autoridade. Eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E eu posso aquilo que Deus diz que eu posso. Você não vai ser derrotado. Seu barco não vai afundar. Medo, você tem que ir embora. Pela fé, nós declaramos hoje. A tempestade vai ter que se acalmar. Seguros estamos, Senhor, nas tuas mãos. Porque você nunca falhou. Você nunca falhou. Vamos cantar isso. Em ti confiarei. Em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor. Fiel Senhor. Contigo andarei. Oh, Seguro Senhor. em tuas mãos. Você nunca falhou. Nunca, Em Pai. ti confiarei. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Obrigada, Senhor. Contigo andarei. Seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Se você está aqui nessa noite e nunca entregou sua vida a Jesus, e você precisa dele no seu barco, eu quero te dizer, essa é a tua oportunidade. Talvez você estava enfrentando tempestades terríveis. E eu quero te dizer, ele está com expectativa
de estar com você nesse barco e acalmar essa tempestade. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Vem aqui, eu quero orar por você, eu quero dar um abraço em você. Tem alguém que deseja? Ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor e pensou assim, faz tanto tempo que eu não percebo essa presença, esse amor por mim. Essa é a sua noite. Tem alguém aqui que deseja se reconectar ao seu Salvador? Se você está aqui, eu quero orar por você. Aleluia, essa é a sua noite. Essa é a sua noite. Seja bem-vinda. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor restaurador, consolador, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você nunca falhou. Em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você nunca falhou. Em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Contigo andarei. Aleluia. Em tuas Se você está aqui, já nasceu de novo e deseja receber o batismo no Espírito Santo, tem alguém que precisa desse presente? Eu vou te dizer. No meio da circunstância, no meio da tempestade, eita, esse é o melhor presente. Porque você, quando ora em outras línguas, sabe aquela consciência que acende dentro de você? Ele está comigo, Ele mora em mim. Tem alguém aqui que ainda não ora em outras línguas e deseja? Vem aqui, eu quero orar por você e você vai sair daqui transbordando. Tem alguém que deseja o batismo no Espírito Santo? Aleluia, se você está aqui e deseja oração para a cura, você está lidando com alguma enfermidade no seu corpo, tem alguém que está com... Vem aqui, por favor, eu vou orar por você. Esse ambiente está cheio da glória de Deus. Cheio da glória de Deus. Aleluia! Obrigada, Senhor. Você pode levantar suas mãos e receber do alto. Obrigada, Pai. Contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você nunca falhou. Em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você já vi mover montanhas. Eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo. Eu creio que assim fará outra vez. Eu sei que tu move montanhas. Eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo. Eu creio que assim fará outra vez. Em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você não... Em ti confiarei, em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você nunca falhou. Aleluia, Ele nunca falhou. Amém.
Aleluia. Ele nunca falhou e não vai falhar. Amém? Eu sei que você vai ter uma semana gloriosa, cheia de milagres. Coisas extraordinárias vão acontecer nessa semana. Você está pronto? Eu creio, amado. Olhe, coloque sua boca para funcionar nessa semana, viu? Que a gente vai ver umas colheitas extraordinárias acontecendo aqui. Em nome de Jesus, pastor. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor. Levante suas mãos aos céus. Fiel, Senhor. Sabe, você pode adorar Ele mais um pouco, queridos. Você está diante de dias gloriosos. Seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Em ti confiarei, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos, você nunca falhou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sente-se por um pouco. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Sabe, queridos, dizimar e ofertar é um privilégio que nós temos. Você precisa saber disso. Você não faz por obrigação, você faz com alegria ao Senhor. Sabe, queridos, reconhecer Deus como nossa fonte é tudo. Às vezes algumas pessoas ficam falando assim, eu não vou dizimar porque vai faltar. Você precisa saber que Ele é a sua fonte. Deus é a sua fonte, queridos. E o ato da gente dizimar, ele de fato é um ato de honra. Você honrar ao Senhor com as suas finanças, você honrar ao Senhor com aquilo que chega nas suas mãos, porque afinal de contas, queridos, é Ele que tem nos dado o fôlego de vida. É Ele que vai abrir portas para a gente passar. É Ele que vai trazer coisas para nossas mãos e nós vamos conquistar. E a gente precisa reconhecer ao Senhor. E sabe, queridos, isso desenvolve em nós uma confiança. Tudo aquilo que foi ministrado essa noite, a vida de fé, sabe, queridos, ela desenvolve uma confiança em nós. Eu tenho certeza que Salmo 23 está na sua Bíblia, amém? O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar? Pronto, isso é confiança. E confiar, queridos, é saber que a gente pode estar dizimando, porque isso é um ato de gratidão no nosso coração. Amém? Então, se você vai dizimar em espécie, a diaconisa está ali para entregar um envelope. Se você quer dizimar através do Pix, está aqui também o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular para cá. Mas antes de você enviar aí, eu quero que você ore e agradeça a Deus por esse privilégio que você tem em estar dizimando. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, porque nós temos uma grande confiança no Senhor. Obrigado, Pai, porque eu tenho a certeza de que nada vai faltar. Não importa se o mundo aí fora está falando em Cristo, nós estamos em Cristo. E em Cristo, Pai, nós somos mais do que vencedores. Não haverá falta nos nossos celeiros, não haverá falta para nós, muito pelo contrário, Pai, vai transbordar na nossa vida e nós vamos alcançar a outros. Deus, muito obrigado por essa oportunidade que temos de dizimar e ofertar. Você pode ficar de pé por mais um tempo? Você ficou sentado, porque, queridos, a alegria funciona melhor de pé, amém? Traga os seus dízimos e as suas ofertas. Estou subindo lugar mais alto, eu já queimei as pontes com passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca
crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Fica ligado, que tem muita coisa boa por aí. Toda terça-feira, às 20 horas, temos um tempo de oração, o Flow. Vem orar conosco, fluir juntos como um corpo. Domingo é dia de família reunida, é dia de celebrar. Culto de celebração às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. 2 momentos especiais para você congregar, convidar alguém e viver tudo aquilo que Deus preparou para você. O Rema é um lugar de crescimento, amadurecimento na palavra e alinhamento com o propósito de Deus. Se você sente no coração o desejo de se aprofundar mais, esse é o tempo. As matrículas estão abertas. Não deixe para depois aquilo que Deus já está te chamando para viver agora. Procure a equipe após o culto ou fale com a gente pelas nossas redes. Rema, a palavra revelada que transforma vidas. Aqui na Verbo da Vida, criança é prioridade. Temos um espaço separado e preparado para a sua criança durante o culto. E temos uma novidade. Estamos em reforma no nosso departamento infantil, preparando tudo com muito amor, cuidado e excelência. Se você sente no coração o desejo de servir, se envolver e abençoar a próxima geração, faça parte. Procure a nossa equipe e se envolva. Está chegando a nossa conferência da família, nos dias 7 e 8 de março. Serão dias de alinhamento, restauração e fortalecimento pela palavra. Cremos que Deus está levantando famílias firmadas nele, cheias de amor, honra e propósito. Gere expectativa no seu coração. Separe esses dias. O Senhor tem algo específico para a sua casa. Dia 14 de março, às 19h30, temos um encontro marcado. Conectadas. Um tempo para mulheres que desejam crescer, se fortalecer na palavra e caminhar juntas no propósito. Não fique de fora. Se organize, convide outras mulheres e esteja conosco. Nosso canal do Telegram já está ativo. Lá você encontra materiais exclusivos, como textos e confissões sobre quem somos em Cristo, além de todos os avisos e comunicações da nossa igreja. Esse canal é o nosso principal meio de comunicação, então queremos muito te ver por lá com a gente. Para participar, é simples. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Se tiver qualquer dúvida ou quiser mais informações, é só procurar a nossa equipe. Esperamos você no Telegram. Se você deseja ter um tempo com os nossos casais pastorais, procure a Juliana Honório e agende um horário. Programe-se, envolva-se e viva tudo que Deus tem preparado para você. Verbo da Vida. Somos um, somos muitos. Aleluia, glória a Deus. Quero chamar aqui o jovem Gabriel. Tem um testemunho para dar. Aleluia. Desculpa, eu tô meio nervoso. Eu tenho um TDAH, então se eu perder o fio da meada aqui é por isso. Uma vez eu estive aqui, há uns 4 anos atrás, e minha história vai ser um adendo. Eu não quero parecer performista e nem um coach aqui motivacional. Um profeta falou para mim que ele tinha que Deus ia realizar um propósito na minha vida. Me apresentando, né, eu sou Gabriel Cunha Cardoso, tenho 21 anos, e eu fui aprovado em inteligência artificial pela Universidade Federal de Itajubá, e esse foi o propósito que Deus me deu, e eu não acreditei, não foi exatamente o que eu quis fazer, e ela falou sobre fé, e ela falou sobre plantar, né? Só que na hora que você colhe, você tem que honrar a Deus mesmo assim, né? Porque senão não adiantaria, né? Que Deus não é um gênio da lâmpada. E eu quero pegar um versículo aqui que eu trouxe para vocês. Deixa eu só pegar ele aqui. Nem tão pouco apresentei os vossos... Romanos 6.
Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Então eu estou aqui contando a minha história para vocês, para honrar o nome de Deus e fortalecer a fé de vocês na palavra dele, porque ele cumpre, e assim como Davi, né, Deus sabia que ele ia ser rei antes mesmo dele nascer, e às vezes a gente se sente tipo assim, meio no pecado e acha que Deus não vai cumprir, mas ele vai, porque Sansão matou mais filisteus na morte do que em vida. Então tenha fé que Deus é fiel. Queridos, o que Deus falou, Ele cumpre, amém? O ano passado eu lembro que a gente chamou alguns jovens aqui para estarem orando por eles, porque eram jovens que já estavam próximos de ir para a faculdade, e esses jovens eles passaram na faculdade, e esse ano vão estar estudando, e eu tenho a certeza que nenhum deles vão se perder. E o melhor lugar de estar mesmo é aqui, na palavra, amém? Agora, deixa eu ver aqui, para mim não me perder, só um instante. A gente tem agora o momento Rema com a Thaísa. Silêncio, todo mundo assustado, né? Não vou investigar ninguém hoje, tá? Mas vim falar sobre o Rema, e se por um acaso você pensou, o Rema de novo, você está precisando fazer. Revelação, pega aí agora. Gente, estamos na contagem regressiva para o início das aulas. Quem aqui é aluno do Rema? Tem aluno aí? Uhul! Gente, vocês estão muito animados. Cadê os alunos do Rema? Aê! Como é que vocês vão contagiar outras pessoas? Tá ruim, melhorem, viu? Gente, contagem regressiva, está chegando, aula inaugural sexta-feira, aqui na nossa igreja, 19h45, aberta para todo mundo. Então, esse é um momento muito oportuno de você trazer outras pessoas, de você convidar quem não fez o Rema, quem fez o Rema também. Quem fez o Rema, todo culto a gente pergunta isso, quem fez o Rema? Você é o nosso convidado para também estar aqui na sexta-feira, amém? Vamos celebrar, incentivar, impulsionar os alunos, os futuros alunos que teremos, amém? Em nome de Jesus. Então, as meninas estão lá no stand, o pessoal vai estar lá no stand, e você pode procurar mais informações. Não deixa de vir, não deixa de crer, né? Usa a tua boca mesmo para crer. Nós recebemos uma palavra sobre fé, então se você tiver dúvida ainda de alguma coisa, coloca os pés nas águas, usa a tua boca, amém? E semeia mesmo aquilo que Deus vai fazer na tua vida, amém? Queridos, a gente está conosco aqui, a missionária Nara, e eu quero chamar ela aqui à frente. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Como o pastor apresentou, eu sou Nara Luísa, né, eu sou da igreja de Trindade, né, estou como missionária de apoio, né, na Bolívia, em La Paz. Já tem 1 ano e 8 meses que eu estou lá fazendo esse trabalho, e eu queria perguntar 2 coisas para vocês. Não precisa me responder, é só para você pensar. O que é missões para você? E outra pergunta, qual a sua parte em missões? E eu gostaria de apresentar rapidamente a minha parte em missões, amém? Eu recebi o comando do Senhor em 2020, fui para a escola de missões, e em 2023 eu fui entender, conhecer o campo missionário. De fato, eu pus os pés no campo e me apaixonei e entendi realmente o chamado de Deus para a minha vida. Então, eu fiquei um período de 8 meses, aí eu voltei para a minha igreja, passei 1 ano cuidando da minha mãe, na saúde da minha mãe, e agora em fevereiro de 2025, eu fui, de fato, ser uma missionária de apoio para uma obra que tem em La Paz, do pastor Willy e Bruna. Então, eles têm 4 anos, esse ano está fazendo 4 anos que eles já estão lá, e eu
estou como missionária de apoio. Algumas pessoas perguntam, você foi, vai voltar? Sim, né, eu tenho esse entendimento, né, que eu nasci, né, o meu chamado é para missões. Então, eu estou nesse momento, né, eu vim em um período de férias, estou descansando, né, mas eu vou retornar, né, a previsão que eu retorne agora em março, né, para continuar aquilo que o Senhor tem feito, né, naquele lugar. Né, um avivamento realmente tem chegado naquele lugar. E, glória a Deus, eu posso ser, né, uma das pessoas que estou ali para contribuir. E eu gostaria de chamar um vídeo, acho que está, se for possível, por gentileza. Olá, graça e paz. É uma honra poder estar compartilhando com vocês tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida aqui no campo missionário. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Nara Luiza e já estou servindo da missão Movimento para a Paz há mais ou menos 1 ano e 8 meses. Nós temos a base missionária, que é o lugar onde eu vivo, né, e onde recebe intercambistas para passar uma temporada de 3 meses, 6 meses, aquilo que o Senhor tem colocado no coração das pessoas para servir aqui nessa nação. E nós recebemos também caravanas através da base missionária. Nós temos as acomodações. E se você tem uma caravana para montar, para conhecer aqui, ter sua experiência missionária, venha também, que nós estamos aqui com grandes informações para você. E nós recebemos ano passado 9 caravanas e esse ano a gente já recebeu uma caravana e já completa 21 caravanas que nós temos recebido aqui nessa nação. Pessoas que têm vindo para servir, mas também têm saído daqui cheios da palavra de Deus, cheios do avivamento do Senhor. E nós aqui estamos envolvidos em várias frentes de trabalho. Nós temos o projeto Pequeninos, que de segunda a sexta-feira a gente tem cuidado de cerca de 40 crianças, onde eles vêm no período da tarde, recebem almoço e também um lanche no final da tarde. Nós tivemos aqui ano passado também a nossa primeira edição da Escola Bíblica. Foi um tempo poderoso, onde vidas têm sido e foram transformadas. Nós tivemos 26 alunos se formando, entre eles 25 bolivianos, e nós já estamos com as matrículas abertas para esse ano e cremos no poder de Deus também e muitos alunos chegando. A Igreja Verbo da Vida La Paz tem crescido poderosamente na palavra da fé. Famílias têm se achegado, né? Nós começamos uma turma de discipulado com 10 pessoas, então tem sido grande o avivamento neste lugar. E tem crescido também porque congregações têm nascido. Nós já temos a congregação de El Alto, né? E nós temos também, né, a novidade aí para esse ano, né, as congregações tanto de Sacaba, que é Cochabamba, e também dos povos andinos. Então já faz um tempo que a gente tem esse trabalho nos povos andinos, a gente assistencia, né, esse povo abençoado, e eles têm fome e sede, né, da palavra de Deus. Então eles doaram um terreno para a igreja, né, ser construída. Então brevemente nós cremos que uma grande congregação será levantada naquele lugar. E eles mesmos, né, já estão se reunindo e construindo tijolos, fazendo tijolos para que as paredes possam ser levantadas. Então agradeço a você que tem abençoado, que tem intercedido, que tem contribuído para a minha vida, porque eu estando aqui em campo, né, eu sei que eu estou fazendo exatamente aquilo que o Senhor me chamou, mas eu sei também que eu tenho contribuído para o grande avivamento que tem acontecido nessa nação. E com certeza você estando comigo, né, você também faz parte deste grande avivamento. Fica na paz, meu muito obrigado e declaro colheita abundante na sua vida. E como eu fiz a pergunta, qual a sua parte em missões? Né, a minha parte é estar ali como missionária de apoio em campo. Né, e se você também, né, tem esse chamado de estar em campo, né, você fala com o seu pastor, Rafael, com a Manu, eles vão te orientar nessa parte. Mas se a sua parte é orar, é interceder e contribuir, quer enviar, né, eu te convido a ser um parceiro da missão, né, em La Paz, através da minha vida. Então, você pode estar orando, intercedendo, né, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu sou muito honrada, muito grata ao Senhor por eu fazer parte de tudo aquilo que tem acontecido, que você acompanhou um pouquinho. E a outra parte, né, a parte da contribuição. Estou com um projeto, né, 10 por 1, 10 meses por um propósito. Né, de março a dezembro, se você puder, né, e quiser fazer parte disso, você está convidado, né, com uma contribuição de R$50, o mínimo de R$50, né, durante esses 10 meses, para que realmente, como eu falei, a previsão é que eu volte em março, né, que eu possa voltar e continuar ali, né, como um braço forte ali, junto com o pastor Willy e Bruna. Amém? Se você quer saber mais alguma informação, eu vou estar no final, no hall de entrada, com o stand, com alguns produtos de lá, né, lá da Bolívia, e você pode, né, perguntar mais informações também a respeito dessa missão, amém? E obrigada, Manu, pastor Rafael, né, a Juliana, né, por ter me proporcionado esse momento. Deus abençoe você, colheita abundante na sua vida. Aleluia. Queridos, eu queria saber, você que fez aniversário de casamento, de nascimento durante essa semana, temos alguém? Josi, aleluia. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar.
Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida do Josivaldo. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que ele corra a carreira que o Senhor propôs para a vida dele com total perseverança. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai, em presentes inesperados para a vida do teu filho, tudo aquilo que ele tem se projetado, nós declaramos que vai acontecer no nome de Jesus. Obrigado pela vida dele e honramos ao Senhor. Muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Pode dar uma salva de palmas para ele? Querido, só não ficou no aviso, no próximo sábado, às 20 horas, teremos culto dos jovens, então, você aí que é jovem, esteja aqui, aleluia, no próximo culto. Queríamos saber também, conhecer você que está nos visitando, você que foi convidado a estar hoje conosco pela primeira vez, levante sua mão, nós temos um presente a lhe dar. Todos já vieram, então pronto, glória a Deus, convide pessoas, esteja conosco. Queridos, tenha uma semana abençoada, vá em paz, que o Senhor te abençoe, amém?